Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Ahm, Sabias, deves saber que tens dois rins. Não sei se sabes qual é que é a função deles, mas existem algumas coisas comuns que algumas pessoas fazem todos os dias que destroem este órgão, os rins. Portanto, se este tema te interessa, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou partilhar contigo 8 hábitos que estão a destruir os teus rins. Ora, boa noite a todos e a todas. Espero que tenham tido um fim de semana ótimo, fantástico e maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Não sei se o Facebook está com problema de outra vez. Não vejo comentários. Alguém que possa dizer alguma coisa? Ok, já. Obrigado, Lucília. Olá, olá. Estou a ver comentários, sim. Parece que está tudo bem. Não estava a ver nenhum. Deve haver aqui algum atraso. Se achares que o tema pode interessar a mais alguém, se conheces alguém com problemas nos rins ou alguém que não queira ter problemas nos rins, é só clicar no botão partilhar neste momento para que mais gente possa ver estas informações. São 8 coisas que muitas pessoas fazem todos os dias e que pouco a pouco estão a destruir este órgão super importante para desintoxicar o nosso corpo, nomeadamente o sangue. Olá, Anabela Oliveira, António Joaquim, viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Perdão, para quem não sabe, já acabei de dizer, já ficaram a saber, os rins é um órgão, são dois, é possível viver só com um, e sem nenhum também, graças à tecnologia, mas ninguém quer chegar a esse ponto. E existem alguns hábitos diários que provavelmente tu fazes também, que pouco a pouco vão destruindo a capacidade que os rins têm de remover as toxinas do sangue, que depois são expelidas pela urina. E os rins são importantes, são um órgão extremamente importante para que tu tenhas saúde. E então, quais são os hábitos que te destroem os rins? Hábito número 1. Consumir muito sódio. Sódio é sal, também. Existe na comida embalada, comidas processadas, comidas embaladas. Se tu fores ler o rótulo, quase tudo traz sal. Só que é um sal que é refinado, ou seja, só traz sódio e cloro. Não traz os outros minerais que são importantes também virem em conjunto com o sódio. Como existe sódio a mais na maior parte das pessoas que comem este tipo de comidas e comidas fast food, etc. São comidas com muito sal. Tens de começar a ler os rótulos e evitar este tipo de sal, o sal fino, sal refinado e o sal que é usado pela indústria alimentar. Não há problema nenhum, antes pelo contrário, deves ingerir sal, mas um sal integral que tenha os outros minerais todos para que não haja excesso de sódio. Estou a falar de um sal grosso, um sal marinho, por exemplo, um sal rosa dos Himalaias, uma flor de sal, um sal integral. Esse não há problema. O problema é este sal escondido que vai nas comidas embaladas, na maior parte, e algumas pessoas também ainda não sabem que o sal fino, o sal de mesa, só traz sódio e cloro, não traz os outros minerais, e isso, com o tempo, este excesso de sódio vai destruindo a capacidade que os rins têm de eliminar toxinas do teu sangue. Tá? Portanto, atenção a esse tipo de sal. Número 2. A maior parte de vocês que já segue aqui os meus vídeos há um ano e tal já sabe estas coisas, mas muita gente ainda não sabe e consome refrigerantes, bebidas energéticas, este tipo de coisas,
diariamente? Para já, refrigerantes, este tipo de coisas, é só, vocês forem ver, é só açúcar. Tem muito açúcar. Além de outros químicos e adoçantes, também existem refrigerantes sem açúcar que têm adoçantes, aspartame, por exemplo, que é altamente cancerígeno, etc. Este tipo de bebidas desidrata o corpo, não é saudável, faz-te ter mais fome e, além disso tudo, destrói-te os rins devagarinho. Não é tu bebes um refrigerante hoje e outro daqui a 10 anos, é hábitos. O hábito, o refrigerante não é da natureza, tá? É corantes, açúcar, só coisas que não nos fazem bem, que nos vão fazer mal. Portanto, é daqueles alimentos que eu já eliminei há muitos anos. Alimentos não, produtos alimentares, isto não é nenhum alimento sequer, que te vão destruindo os rins pouco a pouco. Número 3, medicamentos. Está escrito na bula da maior parte dos medicamentos que um dos efeitos secundários que pode ter é nos rins. Vai destruindo tudo o que são químicos, os medicamentos são químicos, pouco a pouco vão destruindo os rins. Os medicamentos têm um efeito acumulativo. Acumula-se, vai-se acumulando lá. E há pessoas que tomam medicamentos todos os dias. Eu sei, eu já usei medicamentos durante muitos anos. E os medicamentos vão destruindo os rins, o fígado, o cérebro, etc. E existem tantas alternativas naturais e é possível nós melhorarmos de quase tudo, né? Ou tudo mesmo, de forma natural, sem ter que recorrer a drogas. Só que isto não nos foi ensinado. Foi o que nos foi ensinado: é estás doente, vais ao médico, fazes o que o médico diz e aquilo que eles aprenderam geralmente é tomar medicamentos para aliviar sintomas, mas que na realidade estão a variar os sistemas naturais de cura do corpo, estão a intoxicar o corpo e mais tarde aparecem outros problemas e há mais medicamentos e nunca mais saímos dessa roda viva, dessa roda da polifarmácia, como se chama, que estamos sempre cada vez mais doentes, cada vez com mais medicamentos. E isso não é uma coisa boa. Se tiveres a gostar, coloca uns corações. Se és novo aqui no canal, se quiseres receber uma notificação sempre que eu entrar ao vivo, vais ao meu perfil, clicas no botão onde diz seguir e depois há uma opção que diz ver primeiro. E se fizeres isso, o Facebook avisa-te cada vez que eu fizer aqui alguma coisa. E é isso que deves fazer se queres assistir em direto. Podes sempre ver as repetições. Lucília Esteves, pedra nos rins. Ok? Esse é um dos problemas que acontece. Há mais. Lucília, cólicas renais. Olá, Rosa Almeida. Olá, Albina Nogueira. Olá, Maria Fernanda. Sejam todos bem-vindos. Eu já vou comentar esses comentários. Número 4. Proteína em excesso. Proteína, carne, peixe, leguminosas, tem proteína. A proteína é essencial para nós termos saúde. A proteína animal não é a melhor, tá? A proteína vegetal é mais fácil do corpo aproveitar e de mais fácil digestão, no geral. Excesso de carnes é excesso de proteína. Hoje em dia está muito na moda, principalmente as pessoas que andam no ginásio, tomarem batidos de proteína à base de soro de leite, proteína whey, esse tipo de coisas. Uma das coisas que faz é esse excesso de proteína sobrecarrega os rins. Geralmente, a maior parte dessas pessoas que tomem esse tipo de batidos, etc., mais tarde vão ter problemas nos rins porque estão todos os dias a sobrecarregar os rins com excesso de proteína. Animal é pior. Esses batidos, whey, etc., é feito de soro de leite, leite animal, e isso é proteína em excesso, vai destruindo também os rins e mais tarde vêm os problemas. Isto não é o que a gente faz um dia, é o que a gente vai fazendo muitas vezes durante a vida toda.
vai-se acumulando. Hábito número 5, o sedentarismo, ou seja, não se mexer o suficiente, não dar pelo menos 10.000 passos por dia, que é o mínimo recomendado que toda a gente deve fazer, não fazer desporto, esse tipo de coisa, chama-se sedentarismo, não faz só mal ao coração e a outras coisas, o estar parado, mas também prejudica o funcionamento deste processo de limpeza que os rins têm. Portanto, mexe-te alguma coisa. Vai andar, caminhar, apanhar sol, andar, sei lá. Mexe-te. 10.000 passos por dia, a Organização Mundial de Saúde, é o mínimo que é recomendado. Pode ser mais, mas é exatamente isso que deve ser, no mínimo, todos os dias. Número 6. Este hábito nem toda a gente tem, mas fumar são não sei quantas substâncias químicas várias vezes ao dia. Toda a gente associa, com razão, o fumar aos pulmões, mas além de prejudicar os pulmões, prejudica o coração e também prejudica os rins e o fígado também, porque tudo passa pelo fígado. São muitos químicos. Portanto, se fumas, pede ajuda a alguém. Hoje em dia existem mil e uma coisas que se pode fazer para ajudar a parar de fumar. Não é fácil, mas é possível. Se estivesse a gostar, coloca uns corações para eu saber. Se tenho mais algum comentário. Dos Santos Ivan Carvalho. Coca versus diabetes. Coca, que é Coca-Cola? Coca-Cola, uma das coisas que prejudica é os rins. É um refrigerante e um dos piores. Por diversos motivos. Qualquer refrigerante, não é só a Coca-Cola, tem muito açúcar, portanto também é meio caminho andado para vir a ter diabetes. Tá? Não sei se é isso que o Ivan estava a dizer, mas fica o meu comentário em relação a isso. Hábito número 7. Este hábito muita gente faz. Provavelmente tu já fizeste ou fazes com alguma frequência. Eu pessoalmente conheço, a maior parte é mulheres que fazem este hábito, que é o hábito de segurar o xixi. Estás num sítio qualquer e aguentas e estás a aguentar o xixi até não aguentares mais, e isso não é um hábito bom para a saúde dos rins nem da bexiga, mas vai-te avariando a função dos rins. É muito líquido acumulado na bexiga que faz pressão também nos rins, e isso não é uma coisa que seja muito saudável. Portanto, tens vontade de fazer xixi, baixa a calcinha, vai atrás de uma árvore e faz. Nós homens temos outra facilidade em fazer essas coisas, mas não é um hábito bom estar muito tempo com... Não é um hábito bom estar muito tempo a segurar o xixi, tá? Tens vontade, arranja maneira de fazer. Ninguém pode negar isso, apesar de que às vezes nos locais de trabalho isso acontece, mas não pode acontecer, é necessário, faz parte das necessidades fisiológicas. Tens vontade, é só ires aonde for mais oportuno e despejar a bexiga, está bem? É isso que tens que fazer. Hábito número 8, e eu sei, por experiência própria, e por ter ajudado a muitas pessoas nos últimos 22 anos, 90% das pessoas não bebe água suficiente. Não beber água faz acumular toxinas nos rins que deviam de sair. E essas toxinas vão acumulando, não saem, acumulam químicos, toxinas acumuladas. O que é que faz? Coisa boa, não é? Vai avariando também a função dos rins. E aqui vou deixar mais uma dica em relação à água. Algumas pessoas têm o hábito, e eu também já tive, de beber água da torneira. A água da torneira tem
passa por uma série de tratamentos químicos, leva químicos nessa água. Um deles é o cloro, e o cloro, para quem não sabe, é a lexívia. Só a percentagem é que é menor de cloro. Tá? A lexívia tem menos percentagem de cloro. Mas a água da torneira leva cloro e outras coisas. Esse cloro esse cloro vai destruindo também os rins. É muito comum as pessoas que têm, estavam aí pelo menos duas pessoas que comentaram, cálculos renais, pedra nos rins, cólicas renais, esse tipo de problemas é derivado destas coisas todas que eu falei, e de beber pouca água, ou de beber água da torneira. A água da torneira, variando de zona do país ou do mundo onde tu estiveres, a água da torneira, pelo menos na minha zona, tem muito calcário. Calcário forma cálculos renais, tá? Vai-se acumulando, não sai, vai-se acumulando e forma pedras. Pedras de porcaria, certo? É possível eliminar essas coisas todas de forma natural, é possível recuperar a saúde dos rins. Se fizeres algumas coisas, se usares algumas ervas, se usares algumas frutas, alguns legumes, algumas algas, isso é possível. Eu tenho aqui uma lista para quem quiser. Tenho aqui uma lista para quem quiser. Manda uma mensagem privada, que é uma lista com vários destes alimentos que eu agora acabei de falar. São vários que são específicos. São alimentos que fazem bem a outras coisas, obviamente, mas estes são específicos que eu aprendi com um médico, o Dr. X, para fazer uma desintoxicação dos rins. Muitas vezes a gente pensa em desintoxicação do intestino, desintoxicação do fígado, mas também existe ervas que são melhores, ervas, frutas que são melhores para desintoxicar também os rins. Eu já vi, a primeira vez que vi foi há 21 anos atrás, uma senhora que as pedras nos rins desfizeram-se e saíram. Foi a primeira vez que vi, nunca tinha visto, mas disseram depois que era normal, quando o corpo está bem nutrido, quando a gente bebe água suficiente, bons nutrientes, o corpo começa a fazer o que tem que fazer e acaba por expulsar do corpo ou desfazer. E eu lembro da senhora dizer que foi à casa de banho, a dona Josefina, nunca mais me esqueci do nome dela me dizer que foi à casa de banho e sentiu as pedras a sair, a bater na sanita, né? Ou até pelo barulho, sentiu-as a sair, até teve algumas dores, porque elas saíram grandes demais, mas assim que elas saíram, parou as dores que ela tinha nos rins, parou tudo. Isso é possível de forma natural, não é preciso avariar os rins, não é preciso tirar os rins, não é preciso deixar isso chegar ao ponto de teres que fazer hemodiálise. Eu conheço algumas pessoas que fazem e não é agradável a gente ter que ir 3 vezes por semana ligar pôr o sangue por um tubo, passar por um filtro numa máquina e voltar a entrar o sangue limpo, porque os rins deixaram de fazer essa função. Portanto, se tens algum problema nos rins, manda uma mensagem privada, ou se não queres ter, se quiseres saber quais são estas ervas e plantas e frutas, mandas uma mensagem que eu terei todo o gosto em partilhar contigo. Alguém perguntou sobre qual é a melhor água, felicidade. A melhor água é a da fonte natural. Essa é a melhor água. Da fonte natural que passa pelas rochas, que é filtrada por areias. Essa é a melhor água da natureza. Se nós formos comprar água, eu pessoalmente, quando vou viajar, não tenho hipótese de ir à fonte buscar, não é? Mas eu procuro água com o pH maior que eu encontrar. Tá? É a regra que eu sigo. Tenha um pH maior. Não é a única coisa importante na água, mas é uma das.
O ideal é de ser acima de 7. Se vocês forem ao supermercado, vão ver que a maior parte das águas tem menos de 6 de pH. A água com pH 6 é boa para lavar a roupa. E a água com pH abaixo de 4 é boa para limpar o chão. E é este tipo de água que a gente anda a beber, tá? Que não faz bem ao nosso corpo. 7, pH de 7, está bem, felicidade, mas o ideal é nós procurarmos fontes perto de nós. Eu aqui na minha zona tenho aqui o Pinhal de Leiria, pelo Pinhal há uma série de fontes. Eu vou lá buscar água e à fonte, de vez em quando compro no supermercado com pH maior. Também tenho em casa um filtro para tirar a porcaria da água da torneira, né? Para tirar o cloro, aquelas porcarias todas. Também tenho. De inverno está mais frio, vou menos vezes à fonte. E vou gerindo a coisa dessa maneira, está bem? Em relação à água, é isso. Nós temos que beber líquidos suficientes e eu também bebo água com sal, mais quando começa o calor. Nesta altura bebo mais chá, porque está mais frio, sabe melhor o chá, mas quando começa a ficar mais quentinho e eu volto ao hábito de mais água, eu bebo água com sal rosa dos Himalaias. Tem sódio também, tem cloro também, mas tem os outros minerais todos, os outros 80 e tal minerais que tem um sal integral, tá? E é uma forma barata de nós darmos mais minerais ao corpo, que temos muita falta de minerais, vitaminas, etc. Hoje em dia na nossa alimentação temos excesso de químicos e isso é uma das coisas que provoca stress químico, que é uma das coisas que nós temos que ter atenção se queremos ter saúde. Reduzir o stress, o químico, o físico e o emocional. São as três coisas que provocam stress oxidativo, que vai provocando envelhecimento, doenças, mortes. É dessa forma que se atrasa as doenças, que se atrasa, que se prolonga a vida. Tá? É cuidando dessas três coisas. Tá bom? Portanto, foi o tema para hoje. Obrigado a todos por terem estado presentes. Lucília depois manda uma mensagem que a salsa é bom, mas para os rins existem coisas melhores. Está bem? Cavalinho e gengibre, Paula Lemos, também é bom. Todo o tipo de chás é bom. Mas para os rins existe outras coisas que são importantes. Até porque os rins precisam de um eletrólito, um mineral chamado potássio. Portanto, procurem, por exemplo, alimentos ricos em potássio. É uma das coisas que também faz bem. Mas minerais no geral. Estes 8 hábitos que eu vou fazer só um resumo. Muito sódio, refrigerantes, medicamentos, proteína em excesso, não fazer exercício, não se mexer, fumar, muito tempo a segurar o xixi e beber pouca água ou água da torneira são 8 hábitos que muita gente tem, que mais tarde acumula-se isso tudo, os maus hábitos, e os rins começam a dar problemas. Portanto, são estes 8 que tu tens que evitar. Se já tens problemas e se queres melhorar, ou se queres saber mesmo sem ter problemas, mandas uma mensagem privada que eu terei todo o gosto em partilhar contigo. Beijinhos e abraços. Obrigado a todos pela participação. Pelos corações, pelos comentários e um especial obrigado a quem clicou no botão partilhar e fez chegar estas informações a outras pessoas que há por aí muita gente com problemas nos rins. Gratidão a todos, beijinhos e abraços, até amanhã 21h30, horário de Portugal continental. Tchau, tchau.